Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita José Castro, ouvintes da TV IDEAC e da TV e Rádio Espírita Esperança, recebam o nosso cumprimento, nossa boa vibração. Hoje vamos então relatar a passagem de Jesus com Marta e Maria e vamos avaliar, analisar o que essa história, esse fato pode nos trazer de interessante, de construtivo para nós, para os nossos espíritos, para a nossa moral, para a nossa condição cristã, a fim de que a gente tenha sempre forças para continuar prosseguindo e avançando em direção à luz. Nós gostaríamos de iniciar fazendo a leitura do trecho do Novo Testamento que foi registrado em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42, onde se lê o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Este é o trecho evangélico. E nós deduzimos que esta aldeia seria Betânia, com base em outras passagens, não no registro de Lucas, mas, por exemplo, no registro de João, no capítulo 11, versículos 1 a 3, se lê: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Muito bem, então, se Lucas não nos deu a ideia de qual aldeia seria, João resolveu esse esclarecimento. Essa aldeia Betânia, situada no sopé do Monte das Oliveiras, na estrada que levava a Jerusalém, a 2 quilômetros a leste. O espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo Franco, ele apresenta no livro Primícias do Reino alguma coisa a respeito da cidade de Betânia, como sendo um verdadeiro oásis no caminho para a agitada Jerusalém, que era o destino de Jesus naquela viagem, na verdade. Então diz Amélia Rodrigues assim: tudo ali era bucolismo, tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante, e a coroa do Monte das Oliveiras ao longe tingia com o verde cinza das árvores a paisagem deslumbrante. Os declives, cheios de folhagens, exibiam casas brancas de alpendres floridos. Próxima à capital ficava, no entanto, muito longe em comparação ao fausto e à bulha da grande cidade. Então, assim nós temos, através desse relato, desse espírito Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, no capítulo 16, intitulado A Família de Betânia, esse cenário desta aldeia onde moravam essas irmãs, uma cidade bela e tranquila, e elas recebem, então, a bênção da visita de Jesus na intimidade do lar, oportunidade em que manifestam entusiasmo pela presença do Mestre, na forma que lhes era própria, consoante o seu temperamento, o temperamento de cada uma, e as necessidades e entendimento espirituais. No capítulo 15 da obra Da Manjedoura a Emaús,
de Wesley Caldeira, nós encontramos também em destaque a visão que Jesus tinha das mulheres em geral, naquela época. Bastante original esse pensamento. E ele registrou assim: em seu anseio salvador, Jesus identificou, destacou e valorizou os imensos recursos da alma feminina. Ele não propunha que a mulher tradicional do Mediterrâneo fugisse aos compromissos dos deveres domésticos, mas convocou-a simultaneamente à construção do novo tempo social e espiritual. Para as mulheres, o Evangelho constituía um hino de liberdade, malgrado o clima desfavorável que se respirava, mesmo dentro das comunidades cristãs, não totalmente integradas ao Espírito do Cristo, quanto ao valor da mulher. Então, isso está no capítulo 15 desta obra, da manjedoura a Emaús, intitulado As Discípulas. Então, assim, nós vemos Jesus dar esse perfil a respeito do pensamento acerca das mulheres e do seu papel de importância, de relevância naquela época, mesmo estando, às vezes, ou a maioria das vezes, em ambiente muito desfavorável. A personagem Marta é uma palavra do aramaico, significa dona de casa. Então ela é irmã de Lázaro e de Maria. E quem hospeda Jesus é ela, Marta, que era mais velha, o que significa que era solteira, porque se não fosse assim, o marido é que receberia o hóspede. Então Marta, ela é sempre mencionada antes de Maria, justamente por ser a irmã mais velha. Era a dona daquela casa na vila de Betânia, onde Jesus estava se hospedando, e Jesus, na verdade, os visitava com uma certa frequência quando estava em Jerusalém. De fato, Jesus esteve com eles na semana antes de ser preso e crucificado. Suas atitudes revelavam lealdade para com o Senhor Jesus, as atitudes de Marta, e seu caráter era sincero e demonstrado por sua fé honesta e firme. Quando seu irmão Lázaro ficou gravemente enfermo, ela e a irmã Maria enviaram uma mensagem a Jesus para que ele viesse à casa deles com urgência. Isso está em João 11:3, como nós vimos. Entretanto, Jesus não pôde atender de imediato ao pedido e Lázaro morreu. Quando o Senhor finalmente chegou a Betânia, Marta foi honesta com ele, ao dizer-lhe que se tivesse vindo imediatamente, seu irmão estaria vivo. Mas também ela exercitou uma fé extraordinária, ao identificar o Cristo como Filho de Deus e crer que ele tinha grande poder. Isso está nos versículos 21 a 27 de João. Jesus honrou sua fé e ressuscitou Lázaro, e Marta era, portanto, uma seguidora leal de Jesus, cria nele e o servia com devoção e zelo. Então é importante nós colocarmos aqui esse perfil dessa personagem que apareceu aí na história como sendo a dona de casa, que estava hospedando Jesus. E a irmã Maria? Maria não podemos confundir que Maria é essa, porque o Evangelho traz várias Marias, então não é a Maria de Magdala, não é a Maria, mãe de Jesus, mas é a mesma Maria citada ao lado de Marta no episódio da ressurreição de Lázaro, e mais tarde também em um jantar que foi oferecido em homenagem ao Cristo. Na ocasião, Marta o servia e Lázaro estava à mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma litra de unguento de nardo puro, caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, os pés dele, os pés do mestre, e a casa encheu-se de um aroma delicioso. Isso está registrado em João, no capítulo 12, versículo 3. Então, Maria é descrita como sendo uma mulher muito dedicada ao ministério de Jesus, amigo que era muito chegado desta família, como nós estamos vendo, e ela era também uma discípula com uma profunda fé no Senhor
é vista como uma ouvinte atenta aos ensinos do Cristo e que se prostrou aos seus pés em adoração em 2 ocasiões. Jesus afirmou que seu ensino e trabalho eram dirigidos a pessoas especialmente como Maria, que criam e que confiavam nele, ou seja, que estavam bastante receptivas. Maria, naquela ocasião, então, não tinha deveres de hospitalidade a desempenhar, isso estava a cargo de Marta. Então ela senta-se ao chão junto aos pés de Jesus, indiferente ao serviço da casa. E nós observamos que Marta, por sua vez, está focada em uma tarefa de grande importância, que era hospedar o mestre. Então nós não podemos desdenhar do papel e da tarefa de Marta. Marta estava realmente cumprindo a sua tarefa, a sua missão naquele momento, que era preparar ali um ambiente para receber respeitosamente o querido amigo Jesus. E a hospitalidade naquela época era uma prática muito levada a sério na tradição judaica. E receber Jesus, portanto, era realmente uma tarefa de muita responsabilidade. Então Marta abre a porta, recebe Jesus, mas logo se ocupa com afazeres mundanos. Ela está focada na hospedagem temporária e não em garantir que a mensagem do Mestre para sempre habitasse o seu próprio coração. Então nós vemos na passagem evangélica, e isso é um detalhe importante que nós temos de ressaltar, que Jesus não repreende Marta quanto às suas tarefas, mas ressalta como ela se sente. Chama a atenção à agitação, à sua inquietação, apesar de que o seu trabalho é digno e é necessário, mas a qualidade do trabalho, o estado mental da discípula, é o que o mestre destaca. Prosseguindo, vamos encontrar aqui um alerta do espírito Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre. É um alerta que vem ao caso aqui para a nossa situação. Diz ele no capítulo 12 o seguinte: os homens do século vivem aflitos e afatigados com 1000 preocupações, que os enervam, quando em verdade, como assevera o Mestre, poucas coisas são necessárias. As inúmeras necessidades que fazem o flagelo da maioria dos homens são fictícias, puros caprichos criados pelas paixões desenfreadas, pelos vícios e taras mórbidas que se adquirem por imitação e se alimentam por egoísmo. Olha, essas palavras elas se encaixam perfeitamente aos dias de hoje. Nós acompanhamos ao longo das décadas, à medida que nós vamos amadurecendo, como que essas coisas vão acontecendo em nossas vidas, modismos e também essa criação de necessidades fictícias que há tempos atrás nós não as conhecíamos, ou seja, situações que nós não sentíamos falta nenhuma de que acontecessem em nossas vidas e que de repente aquilo vai sendo criado por nós mesmos, vão se tornando vícios, vão se tornando motivos de obsessão nossa, e a gente passa a sofrer com a ausência dessas coisas quando elas nos faltam. Então nós não precisamos nem exemplificar, porque temos certeza que essas palavras preencheram as nossas mentes agora, com tantas circunstâncias em que nos sentimos vazios por não estarmos sendo preenchidos por essas situações rotineiras que, na verdade, são situações totalmente dispensáveis para nossas vidas, para a vida verdadeira, especialmente para a vida do espírito. Sendo assim, em suas intermináveis idas e vindas para preparar a casa e a refeição, ocorreu lá que Marta se afligiu ao ver que ela estava
perdendo parte dos ensinos de Jesus. Estava lá concentrada com as coisas da casa, Jesus conversando com Maria e ela perdendo ali o que estava sendo dito, né? Então, esse sentido para Marta da obrigação de dona de casa, ele é mais forte que o desejo de aprender com as palavras de Jesus. Então, aproveitando-se de uma aproximação, ela reclama com Jesus da calma despreocupada de Maria e pede ao mestre que diga à sua irmã que venha ajudá-la para codividir ali a tarefa doméstica. Mas a resposta de Jesus foi clara, né? Condenou as preocupações de Marta e louvou a preferência de Maria. E realmente, meus irmãos, minhas irmãs, de bem pouco precisa o homem da terra para o seu sustento. Essa é que é a verdade. As complicações, as complexidades, elas são criadas pelos desejos do próprio homem e não por uma real necessidade. Então não há razão para preocupações desnecessárias. Se nós tivermos de buscar o que é então o essencial para nós, o que nos tiraria do supérfluo? O essencial é pouca coisa. Aliás, o essencial é apenas uma coisa, é a busca do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é algo que Jesus nos apontou insistentemente como sendo algo que nós conquistaríamos no futuro, porque Jesus estava se referindo ao nosso passo evolutivo. Então, o reino de Deus não é lugar. Reino de Deus é um estágio espiritual, na verdade, um estágio evolutivo mais avançado, um estágio de pureza espiritual. Então, a conquista do reino de Deus, ela exige o nosso esforço, ela exige um mergulho em nós mesmos. Como Jesus disse numa pequena parábola, o reino de Deus é como um homem que, descobrindo um tesouro num terreno, ele vai, vende tudo que tem e compra o terreno. Então, olha só, o tesouro está no terreno, mas ele ainda não está descoberto. Ele precisa ser descoberto. Mas em um homem percebendo que ali está o tesouro, ele vai e vende tudo o que tem. O que significa essa expressão? Significa ele deixar para trás o seu próprio eu, a sua própria personalidade e as suas ambições terrenas, o seu desejo de poder, o seu desejo de riqueza, a superação que ele precisa fazer sobre as coisas, os assuntos materiais que são necessários para a sua sobrevivência, são necessários como desafio à vida do espírito, mas não são a essência, o objetivo do espírito, não é a conquista do que é material, é a conquista de si mesmo, a conquista da evolução do seu espírito. Então o homem vende tudo o que tem e compra o terreno, porque depois ele precisa mergulhar na terra para encontrar o tesouro. Então ele precisa ali cavar para achar esse tesouro. E, de igual modo, Jesus também disse em uma outra parábola que o reino de Deus é como um homem que mergulha no mar para alcançar as pérolas. Então tem sempre esse sentido do mergulho, que é um mergulho em si mesmo, para encontrar esse reino de Deus, porque é o estágio espiritual. Não é à toa que Lucas registrou: o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus está dentro de vós. Então a nossa procura, o essencial para nós, é encontrar esse reino. Como é que é feito isso? Na prática, a doutrina espírita nos convoca à reforma íntima sistematizada. A vigilância, a observância do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, o estudo do Evangelho, dos ensinos crísticos, e através dessa comparação, dessa meta para o que está acontecendo de fato conosco, nós trabalharmos essa passagem
que é a Páscoa, como o momento que nós estamos vivendo, como sugestão de motivação, trabalharmos essa passagem do homem velho para o homem novo através da busca dessa referência e da vigilância sobre o estado atual que nós estamos, que é o que realmente nós somos. Então é preciso que a gente tenha um senso crítico de quem nós somos e o quanto ainda estamos ou não distantes da proposta que Jesus nos faz através do seu evangelho de amor para o nosso próprio crescimento. Então, nesse sentido, naquela situação do lar de Marta e Maria, Maria estava com a razão, porque naquele momento ela escolheu o que é bom, a parte boa, que jamais lhe seria tirada. Em que sentido? Uma vez tendo sido aprendido aquela lição, provavelmente aquilo ficaria conjugado ao seu espírito, assimilado pelo seu íntimo, pela sua personalidade, e ali não seria mais tirada, se a pessoa, no caso Maria, ficasse sintonizada com a questão. Como por duas passagens ela se assenta aos pés de Jesus para poder aprender, o que é esse gesto de assentar-se aos pés de Jesus? É o gesto da humildade, é o gesto do reconhecimento que está vindo algo superior para o inferior. É uma obediência que a pessoa se propõe. É como quando, por exemplo, nós pegamos uma página de Emmanuel para ler. E dali nós tiramos uma série de ensinamentos. Quando a leitura é feita sem atenção, apenas verbalização das palavras, nós não aproveitamos a boa parte. Mas quando nós nos colocamos numa posição de humildade e de obediência, quando nós pretendemos escutar e não apenas ouvir, ou seja, entender realmente e utilizar aquilo como uma proposta para a nossa vida, uma proposta de reflexão, então nós vamos tirar a boa parte. Nós vamos nos assentar ao pé do mestre, que nesse momento estará sendo o autor espiritual Emmanuel, e vamos extrair dali o que é melhor para nós. Então essa lição, ela trata-se de uma conquista do espírito, que à medida que ele vai evoluindo, ele começa a aprender a selecionar o que é o essencial e o que é supérfluo, e passa a valorizar o essencial sobre o supérfluo. Então é uma lição curta em seus termos, mas muito profunda nos seus significados. Aliás, como há sempre de acontecer com os ensinos de Jesus, que muitas vezes ensina fazendo ou deixando de fazer, falando ou ficando em silêncio. Jesus ensina em todas as condições. Então essa lição foi dada por meio de um fato autêntico, onde nós podemos deduzir mais seguramente as conclusões para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Nós devemos considerar essa situação em que Jesus é o hóspede divino que está caminhando conosco. Então, estamos recebendo Jesus em nosso lar, ele é o nosso hóspede. E Maria, que faz o papel dessa personagem, que está atarefada, que está preocupada com os afazeres do mundo, ela representa a nossa vida ativa, é a nossa vida do dia a dia, porque nós não podemos nos furtar das nossas obrigações, as obrigações familiares, as contas que nós temos de pagar, os cuidados que nós temos que ter com a educação dos nossos filhos, os cuidados que nós temos que ter com a parentela, com o nosso cônjuge, ou na nossa vida social, na escola, no nosso trabalho, nosso cuidado profissional. Nós não devemos julgar tudo isso para cima para vivermos apenas o espiritual. Isso faz parte das nossas personagens terrenas. Estamos vivendo uma personalidade em cada reencarnação. Então essa é a nossa vida ativa. Mas Maria, nesse momento,
ela representa o nosso espírito eterno, a nossa individualidade, a nossa mônada espiritual, que vai procurar manter-se em contato permanente com o Mestre. É um contato permanente com aquilo que é o divino. Então ela permanece, como dissemos, sentada aos pés do Mestre, do Cristo, em postura de humildade, e representa, então, uma vida contemplativa. Então nós temos a vida ativa, que é a vida que todos nós estamos vinculados de alguma maneira, através do nosso trabalho, das nossas obrigações, mas nós temos também a vida contemplativa, que é a ligação com o divino. Aí nos recordamos, né, daquele mandamento mosaico: lembrai-vos de santificar o dia de sábado, que a religião dogmática transformou em um ritual onde não se deve trabalhar aos sábados, quando, na verdade, isso era uma recomendação do mais alto para que a gente não se esqueça desse vínculo espiritual, que é o alimento espiritual que nós temos que aurir no nosso dia a dia. Ou seja, tudo devemos fazer ligados a esse sentimento de espiritualidade. Então, Marta, como personagem, ela se queixa do Mestre, por quê? Porque também há uma representação aí daquela força que quer trazer para a sua companhia essa mônada espiritual, essa individualidade. Ela tenta fazer baixar as vibrações de Maria para mergulhá-la nas coisas materiais. Maria está ali sintonizada com os ensinos do Mestre. E Marta está chamando aqui, ó, vem varrer, vem limpar, vem me ajudar a arrumar. Então tira, né? Tira aquele elo, aquela vibração, aquela anteninha que está com um plano superior e joga na vibração material. Mas o Mestre, nesse momento, como é o papel dele, né, de ser o Mestre, ele alerta para a importância que Maria tem naquele momento, porque ela, o que mais está valorizando é a contemplação do divino. O divino estava falando, é a união com o Cristo. E nós temos, todos nós, passamos, na verdade, por um processo íntimo da nossa própria cristificação. Então, quando nós nos ligamos ao divino, quando nós procuramos assimilar as lições de Jesus, as lições do Cristo que se manifestou através do homem Jesus, então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando a nossa própria cristificação. O que nós ouvimos lá da primeira bem-aventurança? A bem-aventurança do Sermão do Monte, a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, olha só, a bem-aventurança, a felicidade é um determinismo direcionado ao pobre de espírito, aquele que está ainda no nível da ignorância, que está começando a sua trajetória espiritual. Por isso é humilde, porque não sabe nada ainda. E a ele já está destinado o reino dos céus, o topo, a evolução máxima. Então nós estamos todos num processo de cristificação. E para que a gente passe por essa cristificação, nós temos fontes externas que vêm para nós através daquilo que a gente ouve, através daquilo que a gente lê, que é o alimento espiritual, mas nós temos a fonte interna também, que é o nosso próprio espírito, a parte divina do nosso espírito, a nossa centelha divina, que muitas vezes nos alerta sobre as coisas. Porque diz o livro dos Espíritos que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Então nós já temos uma parte divina, só que a nossa personalidade vaidosa, egoísta, orgulhosa, ambiciosa, egoísta, né, como dissemos, ela não deixa essa parte divina nossa florescer de forma muito fácil, né? Sempre com empecilho, sempre abafando. Então o mestre alerta para isso, como é importante esse processo de união com Cristo,
E podemos até pensar que mais vale 1 minuto de uma unificação verdadeira com esse nosso Cristo íntimo, com o Cristo verdadeiro, do que uma vida inteira de agitação caritativa. Porque muitas vezes nós passamos um processo de agitação caritativa, mas na vida ativa, na vida contemplativa, a vida de união verdadeira, nós às vezes ficamos só da boca para fora. Então a criatura evoluída, o ser que já está iniciado, mesmo quando ele precisa se desdobrar em atividades externas, terrenas, ele só o faz com o espírito sentado aos pés de Jesus, ou seja, apaixonado pelo amor de Jesus, do Cristo, sempre ligado a esse pensamento. Então, como nós vemos, a lição prática para ensinar-nos a manter os dois lados em equilíbrio. Nós precisamos da vida ativa e da vida contemplativa, apesar de que são distintos um do outro. As tarefas terrenas nos ocupam, mas não nos devem preocupar, porque nós devemos realizá-las sempre em contato com o divino. Dessa forma, os momentos de percalço, os momentos dos obstáculos, eles serão mais facilmente digeridos, porque a nossa fé vai ser uma fé verdadeira. É a fezinha como o grão de mostarda, mas que é capaz de mover uma montanha. Aí nós teremos paciência, esperança, confiança de que vamos superar tudo, porque estamos ligados ao divino. E o que é essencial para nós é isso, e não aquilo que é material. Então nós devemos sempre permanecer na contemplação e na união divina, agir com as mãos e meditar com o coração, andar com os pés do corpo, enquanto o espírito permanece sentado a conversar com um amigo sublime, olhar as coisas com os olhos físicos, mas manter o olhar do espírito preso às belezas do amor, raciocinar com o intelecto, deixando a mente a contemplar o amor do amado. Interessante que o evangelista, no caso Lucas, ele soube perfeitamente estabelecer uma sequência, porque esse episódio de Marta e Maria, ele segue ao episódio do samaritano. Ou seja, nós lemos Lucas 10 a partir do versículo 38, mas Lucas 10, 25 a 37 é aquela passagem, quem é meu próximo, não é? E Jesus então conta aquela parábola: descia um homem de Jerusalém a Jericó, caiu entre ladrões, e tendo-o não só despido, como batido até chagá-lo, foram embora, deixando-o meio morto. É essa passagem. E aí vem, né, passa o sacerdote, passa o levita, vem um homem lá todo estrupiado, não fazem nada. Como Jesus contava para o doutor da lei, ele coloca o samaritano, que era um inimigo, um adversário natural do doutor da lei, como sendo o herói da situação. Ele vai lá, recolhe a pessoa que estava machucada, leva para uma estalagem, deixa o dinheiro para poder cuidar dele, volta no outro dia para saber como ele estava, faz tudo o que uma pessoa deveria fazer no campo da caridade. Então essa passagem que veio antes de Marta e Maria, ela é a passagem que tem a ver com a vida ativa. Ela demonstra uma prática caritativa, mas certamente feita por um homem, o samaritano, que tinha a vida contemplativa, estava ligado no divino. Então, muitas vezes, o Evangelho traz isso. Vem uma lição mostrando uma prática, e em seguida vem outra, fazendo a conclusão e o desfecho. Uma coisa muito bacana, muito útil, né? Então, nós vemos, assim, como que essa lição ela tem esse desenvolvimento maravilhoso, né? E nós queremos ainda citar aqui um trecho do Sermão do Cenáculo. O Sermão do Cenáculo é o sermão que foi proferido por Jesus e anotado basicamente por João
ele anotou o Sermão do Cenáculo, alguns versículos no capítulo 13 de João, e depois inteiros, os capítulos 14, 15, 16 e 17, perfazem o Sermão do Cenáculo. São lições que Jesus deu na última ceia, enquanto ele estava reunido com os discípulos em ambiente fechado. Então, nesse sermão, existe um trecho que é o começo do capítulo 16 de João, quando Jesus diz assim: isso vos revelei para que não sejais enganados. Então, olha só, Jesus explicando por que ele fez tantas revelações e que ele não desejava que os seus discípulos fossem enganados. O que ele quis dizer com isso? O Cristo, então, por meio de Jesus, que era personagem, Cristo, o Espírito puro, evoluído, né? Que reencarnou como um homem Jesus, não é? Então esse Cristo e o próprio eu profundo de cada um de nós, a nossa centelha divina, por uma voz silenciosa que vibra no nosso íntimo, através de ondas que são inaudíveis muitas vezes, avisa abertamente para nós que todas as revelações que ele estaria fazendo tinham a finalidade de evitar que nós fôssemos enganados pelas vozes das sereias que nos convocam a unificarmos com as coisas externas. O que simboliza as vozes das sereias? A sereia é aquele ser mitológico que tem um canto maravilhoso e que atrai as pessoas no mar para serem destruídas. Então elas com esse canto da sereia, elas enganam os pescadores, não é? Então essas vozes são as vozes do mundo que estariam nos enganando. E Jesus dizendo para nós, para todos nós, quando estamos ligados a Ele através do divino, e muitas vezes não é a Ele pessoalmente, porque Jesus não está do nosso lado para nos explicar a coisa. Então a conexão tem que ser com o Cristo que está onde? No nosso próprio íntimo, a nossa centelha, o nosso Cristo interno. Ele tem já esse poder quando nós temos o ouvido interno para receber essa intuição do nosso próprio eu, a intuição através dos amigos espirituais, com esse alerta para que a gente não se ligue tanto às coisas externas. Então muitas pessoas ficam extremamente ligadas a uma determinada igreja, ou a uma imagem, ou a uma Bíblia, ou a um médium, ou a um mestre qualquer, um ídolo qualquer. Jesus falou que haveria falsos cristos e falsos profetas. E como nós brasileiros gostamos, de ter ídolos, é uma espécie de mania que a gente tem no nosso país, criarmos ídolos e ficarmos idolatrando esses ídolos. Então nós temos que saber escolher o ídolo certo, o ídolo que vai nos ajudar a evoluir. Então, muitos engodos acontecem conosco ao longo dessa caminhada e nos desviam do nosso objetivo único, como Lucas citou lá no versículo 42. Uma só coisa é necessária, que é essa interiorização que a Maria de Betânia estava fazendo, assentada ao pé do Mestre, buscando encontrar o Cristo dentro de si mesmo, porque ela vai ouvir aquelas palavras, mas o Cristo dentro dela é que tem que aflorar, não é? E assim a coisa funciona. Então, meus irmãos, são muitos os convites que nós temos para a nossa própria auto-observação. Como é que nós temos passado aí os últimos tempos? Como é que nós estamos agindo, transformando a nós mesmos? Estamos conseguindo ajudar a transformar o mundo ao nosso redor? Temos reservado tempo para reflexão e meditação? Quantas vezes a espiritualidade nos convoca, os espíritos nos sugerem, as casas espíritas onde há manifestações espirituais, pedindo que a gente, ou através da psicografia, da psicofonia, que a gente ore antes de dormir, leia uma página antes de dormir. Por que isso? Para o nosso espírito estar preparado para, no momento do desdobramento do sono,
nós sermos levados a bons lugares, a boas companhias, nós sermos preparados, fortalecidos para enfrentar as nossas dificuldades, não é? Então nós podemos também questionar o que nós precisamos fazer para receber Jesus em nossas casas, assim como Marta e Maria receberam. Nós precisamos estar com tudo pronto, tudo resolvido, ou devemos ir modificando, melhorando a casa, uma vez que Jesus vai entrar nela, mas não é a casa física. Nós estamos falando da nossa casa mental e da nossa casa sentimental, espiritual. Precisamos, portanto, viver o Cristo para que o Cristo viva em nós, como disse Paulo em Gálatas, no 2º capítulo. Essa sintonia nossa com Cristo, ela vai ocorrer quando nós tivermos a perfeita junção, como Marta e Maria, da ação e da contemplação, e não isoladas, mas atuando juntas. Então é um trabalho em sintonia com a vontade de Deus, de coração enobrecido, sem excessos, mas com pausas reflexivas necessárias ao nosso abastecimento, né? Ao alimento espiritual pela luz divina. Não é apenas o trabalho e a ação sem prece, sem conexão com o alto. E também não é apenas a contemplação e a meditação sem ação no bem, que configuraria egoísmo. Então, para a gente encerrar, eu vou tomar aqui uma iniciativa que eu gosto de fazer, que é encerrar com as palavras de Emmanuel, porque são palavras superiores às nossas próprias. E nós vamos então ler aqui uma pequena página, que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 3, intitulado O Necessário. Mas uma só coisa é necessária. Jesus em Lucas 10:42. Diz Emmanuel o seguinte: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas, se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Foi a irmã que nos convidou, que pediu que a gente fizesse essa divulgação. Aí estão os livros que nós escrevemos ao longo dos anos: Visita aos Lares e Hospitais, A Tarefa do Passo no Lar, um livro de reflexões evangélicas, Cristo em Mim, um livro
para a realização do culto no lar com jovens e crianças, é hora do culto. Essa obra Em Torno do Microfone, Reflexões para a Tribuna Espírita, que é distribuída gratuitamente em arquivo PDF na editora, cujo nome está abaixo aí, editoraeducere.com.br, que tem todos esses livros. E a última obra nossa, a biografia do médium Enio Wendling, aqui de Belo Horizonte, que vai trazer também a história de muitas instituições aqui de nossa cidade. O nosso canal no YouTube, como dissemos, Marcelo Orsini Espiritismo BH, e nós temos também uma pequena rádio, Web Rádio Espiritismo BH, que pode ser instalada, sintonizada em aplicativo para Android e iOS, ou através do computador no endereço www.espiritismobh.audiobras.net. Então, muito obrigado pela oportunidade da divulgação.